Presidente da Argentina, Javier Milei, chegou aos 100 dias de governo. Qual o saldo das primeiras medidas na presidência da Argentina? É sobre isso que nós vamos conversar agora com a especialista em relações internacionais, Fabiana Oliveira. Seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Olá, Elisângela, bom dia. Bom dia, Fabiana. A gente começa falando que esse período é um período ali de lua de mel, governo, congresso, eleitores. E como você tem visto esses 100 primeiros dias? Ele está cumprindo com tantas promessas que fez? Bom, Elisângela, de fato, é curioso, né? Porque no último debate presidencial, acontecido em novembro do ano passado, o Milei basicamente encerrou a campanha dizendo: eu sou a pessoa que sabe fazer um PIB crescer, eu sei reduzir pobreza e indigência, eu sei criar empregos bem remunerados, eu sei combater a inflação. Até aqui, o que nós temos conseguido observar é que a Argentina efetivamente entrou numa fase em que a inflação está desacelerando, ainda tem uma inflação muito elevada, a gente está falando de 251% ao ano, 71% nesses últimos 3 meses, né? Mas é um processo de desaceleração. A inflação de janeiro foi menor do que a de dezembro, a de fevereiro foi menor do que a de janeiro. E, ao mesmo tempo, a Argentina conseguiu apresentar o primeiro superávit fiscal em mais de 30 anos. Então, foram 2 meses de superávit fiscal até aqui. Então, nesse sentido, o governo está comemorando. O governo aparentemente tem o que comemorar, se vangloria muito de ter conseguido combater o mal maior que seria uma hiperinflação. Por outro lado, as outras promessas permanecem em suspenso, porque o que nós temos assistido é justamente, então, a um ajuste econômico que tem gerado muito custo social, né? Tem impactado muito nas condições de vida da população, de uma forma geral, e da população mais pobre, principalmente. Então, esse superávit fiscal, por exemplo, ele se obtém às custas dos salários e das aposentadorias, principalmente, né? E também da política de subsídios. Então, a gente basicamente tem alguns resultados econômicos que estão sendo bastante comemorados, mas que foram alcançados a partir de um certo grau de sofrimento social também, né? E, Fabiana, passados esses 100 dias, como é que andam as relações da Argentina com o Brasil? Porque desde o período eleitoral já tinha ficado um certo mal-estar. Durante a campanha, o Milei foi bem duro com o presidente Lula, chamou de corrupto, comunista. Depois da vitória do Milei, o Lula não telefonou, não parabenizou o Milei. Agora, o presidente brasileiro, que tem viajado bastante para o exterior, já visitou vários países desde o início do atual governo, está planejando um giro pela América Latina, mas a Argentina não está na rota. Ele deve passar pelo Chile, pela Colômbia, pela Bolívia, mas não vai à Argentina, não planeja se encontrar com o Milei por enquanto. Na diplomacia, muito se diz que o relacionamento é pragmático, é uma relação entre estados, mas parece que nesse caso tem bastante do componente político, não, Fabiana? Como é que está? Olá, Vitor. Definitivamente, tem muito desse componente político. As afinidades político-ideológicas, elas importam, elas não são tudo, mas elas importam. E, de fato, a gente assistiu a essa piora da qualidade das relações. Então, a gente já vinha de relações bastante trêmulas no período em que a Argentina era governada pelo Alberto Fernandes e o Brasil pelo Jair Bolsonaro, e agora a gente volta a essa situação em que as relações elas permanecem ali no seu mínimo, né? Então, ela perdeu esse componente qualitativo. Por algum momento, o Javier Milei ainda manteve o Daniel Scioli como embaixador da Argentina no Brasil, o que pareceu uma indicação de que, apesar do discurso mais duro, ele não pretendia um afastamento tão grande na prática, né? Daniel Scioli, só para a gente lembrar, ele é um peronista que chegou a ser candidato a presidente nas eleições de 2019, e que, então, era um quadro político na Embaixada da Argentina aqui no Brasil. Recentemente, Daniel Scioli acabou assumindo uma função dentro do governo, dentro de uma secretaria do governo Javier Milei. Então, a situação permanece bastante em aberto, mas o que a gente vê realmente é um esforço do Javier Milei para integrar a Argentina nesse círculo das novas direitas globais, né? Então, uma das primeiras viagens internacionais que o Javier Milei fez foi a Israel, por exemplo, ocasião em que ele visitou o Muro das Lamentações, visitou um kibbutz que foi atacado pelo Hamas em 7 de outubro,
Depois ele foi aos Estados Unidos, participou de um evento do CEPAC, né? Participou do CEPAC, um evento do conservador nos Estados Unidos, se reuniu com Donald Trump por ocasião desse evento. Então, a gente tem visto essa reorientação bastante significativa da política externa argentina, e dentro dessa nova reorientação, o Brasil aparentemente não tem um espaço muito estratégico. Vilela, sua pergunta agora para a Fabiana, por favor. Bom dia, Fabiana. Satisfação falar com você aqui no Jornal da Manhã. Fabiana, como está a popularidade de Milei nesses 100 primeiros dias? Nós temos visto que figuras tão marcantes do ponto de vista ideológico, como Milei, muitas vezes acabam mantendo um segmento significativo de pessoas que o apoiam e também um segmento significativo de pessoas que são contrárias à sua gestão, ao seu governo. Como está nesse momento? Quer dizer, Milei conseguiu, de alguma forma, avançar para além do seu eleitorado, para além dos seus apoiadores, ou a sociedade argentina continua dividida? Olá, Vilela, bom dia, um prazer. De fato, né, você descreveu muito bem. Essa nova dinâmica da política latino-americana, ela se caracteriza por isso, né? Sociedades muito polarizadas e uma polarização que permanece depois de encerradas as eleições, né, o período eleitoral. É isso mesmo que a gente vê na Argentina. As últimas pesquisas indicam que o governo do Javier Milei, que foi eleito há 3 meses, com quase 56% dos votos no segundo turno, o governo ele sofre com uma rejeição que varia de 46% e 53% da população. Então, ele permanece com uma taxa de popularidade muito próxima ainda da votação que foi obtida por ele há 3 meses. Isso apesar do fato de que o governo não tem conseguido apresentar muitos resultados, né? Então, como eu havia dito, tem esses primeiros resultados econômicos, mas que ainda não se sente tanto, né, na prática. Afinal de contas, uma inflação de 71% em 3 meses ainda é uma inflação bastante elevada, né? Então, a população ainda não sente tantos benefícios e, ao contrário, sente muito o gosto amargo do remédio. Mas o Milei tem a seu favor o fato de que, durante toda a campanha eleitoral, ele afirmou que seria um processo difícil, que a inflação permaneceria elevada por pelo menos 2 anos, que haveria sofrimento. No seu discurso de posse, ele já foi dizendo: não há plata, não tem dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, tem o ponto aqui de que ele havia prometido que seria a casta política quem pagaria os custos do ajuste. E não tem sido até aqui a casta, né? Tem sido efetivamente a população. Então, a gente se pergunta se essa popularidade, que ainda é uma popularidade bastante expressiva, se ela vai permanecer caso o governo não consiga, nos próximos meses, no próximo semestre em especial, apresentar resultados que tragam um maior alívio, né, para as condições de vida da população argentina. E, Fabiana, a gente pode destacar um ponto também, que o ajuste fiscal com custos sociais também marca esses 100 dias. Você acredita, alguns analistas falam isso, que Milei, ele se tornou o próprio obstáculo para ele mesmo? Tem se falado muito disso, efetivamente. Eu acredito que sim, o perfil do Milei, ao mesmo tempo em que é um perfil que mobiliza bastante as suas bases, mantém a sua base bastante organizada e bastante ativa, é um perfil que também dificulta o processo de negociação junto aos atores políticos relevantes na Argentina, né? Então, um exemplo disso são as derrotas que o governo vem acumulando na tentativa de avançar com reformas mais estruturais. Então, agora em fevereiro, o projeto de lei de bases, que ficou conhecido como Lei Ônibus, né, que tinha mais de 600 artigos, acabou sendo, assim, a sua discussão no Congresso acabou sendo inviabilizada, o próprio governo retirou o projeto de discussão, o projeto já tinha sido enxugado, então, de mais de 600 artigos, ele já tinha sido reduzido para pouco mais de 300, e agora o governo fala de tentar submetê-lo novamente à discussão, mas numa versão ainda mais enxuta, com cerca de 200 artigos.
O DNU, né, o famoso mega decreto que o governo também anunciou há poucos dias da sua posse, também sofreu um revés agora recentemente, foi derrotado no Senado, ele continua em vigor, porque ainda vai ser apreciado pela Câmara de Deputados, mas parece inevitável uma derrota também na Câmara de Deputados. Então o governo já fala agora de uma nova estratégia, de dividir, fragmentar esses projetos, esses decretos, em documentos menores, então esse DNU seria fatiado em 7 pedaços e assim ser apresentado em versões mais enxutas. Mas o fato é que a gente está falando de um governo que não tem um único governador eleito, pelo partido A Liberdade Avança. Esse governo tem cerca de 10% dos senadores e 15% dos deputados. E apesar dessa condição minoritária, o governo adota um tom bastante duro, tanto com a oposição peronista quanto com a oposição dialoguista. Então, diante de cada derrota acumulada, de cada derrota sofrida, o governo culpa, então, o Congresso e a casta política pela situação do país. Recentemente, ele chamou o Congresso de ninho de ratos, travou uma briga pública com o governador de uma província importante, que é a província de Chubut, é uma província produtora de petróleo e gás. Então, o governo tem se recusado a enviar para as províncias os recursos que competem, né, que cabem a essas províncias. Em contrapartida, o governador de Chubut, o Inácio Torres, anunciou que suspenderia também o envio, a concessão, né, de petróleo e gás para o governo federal. Então, são muitas disputas que acontecem e, ao mesmo tempo, esse tom também mais duro e mais provocador do Javier Milei tem sido associado a um comportamento, por vezes, bastante violento de uma certa parcela da militância. Então, a gente teve um caso nos últimos dias em que uma pessoa que era membro de um coletivo de direitos humanos chamado IRUS, um coletivo que tem uma atuação relacionada à busca por pessoas que foram sequestradas, né, crianças que foram sequestradas pela ditadura de 1976, essa pessoa, membro desse coletivo, chegou em casa, encontrou dois invasores dentro da sua casa, ela foi vítima de violência sexual e aparentemente picharam nas paredes, roubaram alguns documentos desse coletivo e picharam na parede um mote do Javier Milei, né, Viva la Libertad, carajo. Então, o governo tem sido associado, tem sido chamado a se responsabilizar por essa escalada da violência política no país. Muito bem, nós conversamos com a especialista em relações internacionais, Fabiana Oliveira. Fabiana, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Um ótimo dia para você. Eu que agradeço, Elisângela. Um ótimo dia para vocês também. Muito obrigada.